Cleiton, como é que funciona essa questão de inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial está em tudo já, e a comunicação, evidentemente, está totalmente conectada com os recursos, com a tecnologia da inteligência artificial, é verdade ou não? Obrigado aí, Felipe, pelo convite. Realmente, a inteligência artificial tem permeado várias áreas e uma delas, com certeza, é a parte de comunicação. Mas eu acho que para a gente até entender bem o como e aonde já se infiltrou a inteligência artificial dentro da área de comunicação, basta a gente olhar, por exemplo, a comunicação em massa, que as TVs e as rádios ainda são os maiores comunicadores em massa, só que no futuro, muito provavelmente, não vai existir mais essa comunicação em massa, porque ela não é uma comunicação eficiente, né? Tanto para quem consome o conteúdo, quanto para as pessoas que geram esse modelo de negócio, né? Que tem um receita em cima disso. Aí você olha, por exemplo, uma Netflix da vida, onde o conteúdo é totalmente personalizado, você assiste onde você quer, quando você quer e assim por diante. Então, isso nos mostra que a personalização na comunicação é o ponto-chave de toda a parte do futuro da comunicação, né? E aí é onde começa a entrar a inteligência artificial. Então, todo esse processo de personalização fica um pouco mais fácil e mais viável quando você começa a aplicar esse conceito de inteligência. A gente consegue até ver, por exemplo, o caso do Cambridge Analytics, por exemplo, Sim. que mudaram uma eleição de um país mais poderoso do mundo, tão somente aplicando essa ideia da personalização, então mandando as perguntas e respostas para as pessoas certas e fazendo análise desses dados direcionados. Então, sem a inteligência artificial, você não consegue fazer isso. É um trabalho gigantesco para se fazer. Então, os algoritmos, trabalhando em cima disso, realmente começam a permear e começam a criar esse ambiente, né, que é o futuro da comunicação. Então, o futuro da comunicação depende muito disso também. Pois é, você falou o futuro da comunicação das pessoas e das organizações, né, também. Agora, dá um exemplo, assim, exemplo de como é que a comunicação no futuro vai continuar se valendo cada vez mais e o que ela vai conseguir explorar ainda em termos de inteligência artificial, Cleiton. Tudo vai depender não é nem daqui a pouco, mas é hoje já. Tudo depende da quantidade de dados que você tem, do seu perfil, do seu cliente, ou de onde você quer atingir, o público que você quer atingir. Então, não é à toa que as pessoas dizem hoje que os dados são é o novo petróleo, né? Porque ele é extremamente valioso. Sim. Então, como que a gente consegue enxergar essa questão? Hoje, então existia a comunicação em massa, que era para todos, era a ideia do spray and pray, né? Você espalha e ora para ver se dá certo. E agora você já começa a focalizar em grupos. Então, por exemplo, hoje os maiores captadores de verbas publicitárias no mundo inteiro é a Google e o Facebook, que já estão nessa personalização de agrupamentos. E no futuro, não muito distante, vai ser a personalização individual. Você ter tantas informações de um determinado indivíduo que você vai ter esse tipo de informação, esse tipo de comunicação direcionado para um indivíduo especificamente, não mais para grupos. Também, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a própria Microsoft demitiu 50 jornalistas, eu não sei se você chegou a ver Sim, eu aquilo, né? acompanhei essa notícia. Então, informações de, por exemplo, nesse site que eles trabalhavam ali, eles recolhiam informações de vários sites diferentes e traziam um conteúdo específico para o site da Microsoft. Tudo que hoje você consegue fazer e você consegue escrever uma lista de to-do para se fazer, muito provavelmente vai ser substituído pela inteligência artificial, porque é o que a máquina consegue fazer. Então, seguindo nessa linha, então, muito provavelmente, todas esses segmentação comportamental, interpretação de dados, a geração de conteúdos,
geração de ciclos de clientes e assim por gerenciamento dos ciclos de clientes. Então, tudo que você consegue montar um to-do, você vai conseguir aplicar uma inteligência artificial que faça esse tipo de conteúdo. Agora, isso assombra, né? Isso assombra e assusta, né, Cleiton? Vamos falar a verdade, né? Porque, ao mesmo tempo que é um grande potencial, tem dois lados, né? Tem o medo e a forma de se adaptar, e também tem a necessidade de investimento e de testar e de experimentar, né? É importante as organizações irem experimentando e irem testando. E tem muita hoje, o uso é bastante amplo, né? Desde uma Alexa até o atendente virtual da loja tal, do serviço tal. Está tudo muito presente na nossa vida. Pelo menos aí a gente vê de uma forma mais palpável e cotidiana a inteligência artificial, mas tem muito mais coisas e tem que investir nisso, né? Com certeza. As startups hoje, elas estão ganhando uma alavancada, um exponencial maior em relação a principalmente esses conceitos, porque eles conseguem fazer as mudanças rápidas e criar as coisas mais rápidas. E assim, as grandes empresas acabam comprando ou incorporando esses processos dentro das próprias empresas. Então, só um exemplo de onde a gente já está chegando, existe uma startup chamada Cogito, que ela consegue analisar o grau de empatia de um cliente. Por exemplo, você está fazendo uma televenda ou você está fazendo um atendimento e assim por diante, é, ela não vai analisar o que você está falando, mas ela analisa o como você está falando, sua entonação de voz, a sua energia, tensão vocal e assim por diante. Baseado nisso, ele vai te dizer, por exemplo, se o cliente está engajado ou não com aquilo que você está falando, como você deve se impor ou indicar ou falar para as pessoas. E assim, eles começam a, obviamente, vender mais e trabalhar mais e assim por diante. E isso já está incorporado em grandes empresas, coisas que, por exemplo, a gente não sabe. De novo, como a gente começou conversando ali, né? A inteligência artificial já está permeado em várias áreas, inclusive na comunicação, e a gente nem percebeu. Então, assim, as empresas já estão investindo. Lógico que quem não está investindo adequadamente nessa área tende a realmente, talvez até sumir do mercado, ser uma Kodak da vida, uma Blockbuster da vida. Realmente a inteligência artificial não tem mais como voltar. Como até a gente já tinha conversado, o Sundar Pichai, o presidente da Google, ele falou que a inteligência artificial ela é tão ou mais importante para a humanidade quanto a energia elétrica e o fogo, né? Então, para vocês terem uma ideia do quão e do potencial e do quão já está sendo aplicado essa matéria, essa disciplina. Para a gente pensar aqui rapidamente, quanto que esse mercado hoje mais ou menos gera? Você tem uma ideia? E conselhos que você dá para empresas, organizações, indivíduos que estão vendo aí esse papo, o que eles devem fazer em relação a isso? Alguns passos que você sugere, você que é um estudioso profundo desse assunto aí, né? Hoje, porcentagem de investimento hoje nós não temos, principalmente porque as empresas não têm revelado. Existe um grande dilema dentro dessa ideia da inteligência artificial, que é exatamente a ideia da questão da ética, Ok. da ética dentro desse processo, porque você está lidando com informações, você está lidando com muitas coisas que eticamente você tem que identificar se é válido ou não, mas isso é um outro conceito. Então, por isso que os investimentos focados em inteligência artificial nem sempre são divulgados exatamente por isso. Mas, para começar a trabalhar nessas áreas e começar a investir nessa área, você não precisa necessariamente investir um volume gigantesco monetário em relação a isso. Existem empresas de pesquisas que já conseguem te entregar valor mais rápido, existem startups que já possuem um grau de conhecimento grande que você consegue ir lidando e trabalhando. Existem serviços, a própria Microsoft, Google, IBM, essas grandes empresas também te fornecem serviços exatamente nessa área e você vai se adaptando e criando conforme o seu negócio.
O ponto principal que a gente tem que ter em mente é que inteligência artificial é uma ferramenta. É somente uma ferramenta para te ajudar no seu problema, no seu negócio. Então, aplicar uma inteligência artificial numa inteligência artificial não faz o menor sentido. Mas você aplica uma inteligência artificial, por exemplo, na comunicação, para quê? Para resolver um problema da comunicação, que era essa comunicação em massa sem um grau assertivo. Você aplica, por exemplo, na medicina para você conseguir focar um pouco mais, um grau mais assertivo de resultados médicos e assim por diante. Então, esse é o grande ponto. É sempre você focar primeiro qual problema você quer resolver com a inteligência artificial. Então, acho que esse é o principal caminho que a gente deve pensar em seguir quando vai pensar nesse investimento. Maravilha. Bom, esse papo dá para falar muito mais ainda, tem outras coisas que a gente poderia entrar, mas aí a gente vai com certeza conversar numa próxima. Cleiton, obrigado, tá? Acho que você deu uma ampliada na nossa mente aqui em relação à comunicação e à inteligência artificial, e a gente não vai sair do susto e para adaptação, para compreensão e para aplicação, né? Como você falou, para resolver problemas. Acho que é o aliado. É muito importante esse conceito. Obrigado aí pelo papo, pela conversa aí. Foi um prazer. Estamos à disposição aí para qualquer outra próxima. Valeu. Grande abraço.